Hoje nós vamos falar um pouquinho de Apocalipse. Quem tem promessas de Deus aqui? Levante tua mão, deixa eu ver. Quem não tem promessa? Abaixa as mãos. Quem não tem promessa, levante a mão. Porque nem todo mundo levantou que tem. Eu queria saber, esses que não levantaram, se não tem segurança de ter uma promessa de Deus. E eu não quero que a pregação dessa noite altere a tua confiança nas promessas de Deus. Se você não tem uma promessa, eu quero te deixar uma hoje, antes de ministrar. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, lá vem, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Você entendeu isso ou não? Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, entenda isso, junto com a tentação, te dará a porta de escape. Isso é promessa. Ah, mas ele vai me deixar na tentação? Eu queria que ele me tirasse da tentação. Se ele tirar dela, você não vai crescer em nada. Mas ele te dá uma promessa que no meio dela ele te abre a porta. Amém? Então tome isso por promessa na tua vida. Apocalipse, primeiramente, capítulo 1, verso 9. Acharam? No telão? É fácil achar, né? Tem gente que desaprendeu a manusear a Bíblia, acredita? Você pede para abrir Apocalipse, ele vai lá perto de Gênesis. Agora, quando põe no telão, é simples. Ou então, larguei o meu lá, né? Tem um aparelhinho ali que você faz assim, na hora. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão. Vocês viram? João é nosso irmão. E eu tenho uma vontade, se Deus me permitir, de sentar do lado dele. Só para fazer umas perguntas para ele. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Olha que amor. E no reino e na paciência de Jesus Cristo, eu estava na ilha chamada Pátimos. Leia o restante comigo. Ele estava lá com duas finalidades. Primeiro, por causa da palavra. Segundo, por causa do testemunho. Agora você vai um pouquinho para frente, no capítulo 4, verso número 1. Depois destas coisas, que ainda eu não sei quais, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Repita comigo: sobe aqui. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem
acontecer. Senhor, fale conosco. A palavra é tua, o Espírito é teu. E aqui está um servo que se coloca à tua disposição, na total dependência do teu agir. Usa-me, Senhor. Usa-me para falar ao coração dos teus filhos. Eu te suplico, agradecido pela tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis sentar-vos. Tudo na nossa vida tem um objetivo. Nada acontece por acaso na nossa existência. A partir do momento que eu abracei e fui abraçado pelo Senhor, eu deixo de comandar a minha vida. E dou ao Senhor a liberdade de me conduzir como Ele quer. Ainda que na maioria ou totalidade da minha vida, eu não concorde muito com Ele. Porque quando eu oro, eu quero estabelecer para o Senhor a diretriz de como Ele me responder. Quando eu oro ao Senhor, que eu tenho necessidades, eu já estabeleço uma cosmovisão, eu estabeleço um cenário de como Ele deve me responder. É que nem eu chegar para você agora, no momento que nós estamos aqui, depois de termos almoçado e virmos à casa do Senhor, eu lhe dizer ou lhe convidar para comer uma pizza. E se eu lhe falar de mussarela, a tua mente vai formar um cenário, aquele negócio redondo, cheiroso, que alguém vai tirar o pedaço, o queijo vai derreter. Eu sei que tem gente lambendo os beiços aqui. Pôr no teu prato e você já está sentindo o cheiro. Eu monto o meu esquema de resposta. E quando as coisas acontecem, não é nada daquilo que eu planejei. Porque Deus sabe como me responder, quando me responder, da forma que me responder. Porque Ele tem um objetivo por trás de toda a minha existência. Quando o capítulo 4 está dizendo aqui, depois destas coisas, eu quero então voltar ao capítulo 1 e ver o que é que são estas coisas que o escritor está dizendo antes dele ouvir, sobe aqui. Antes do sobe aqui, tem alguns acontecimentos. O primeiro que eu quero me reportar é sobre a vida do escritor. Eu perguntei aqui quantos tinham promessas. E depois que eu falei uma das promessas, eu creio que todos tenham. Do início da promessa ao cumprimento dela, há um espaço de tempo, de acontecimentos, de atitudes.
Tirou. Depois nós conversamos. Vou voltar. Retroceder a fita. Quando eu recebo uma promessa que Deus tem prazer de me dar, Ele já me traz essa promessa com o princípio de me preparar para recebê-la. O escritor, que é o apóstolo João, quando ele recebeu a promessa de que nós lemos agora em Apocalipse 1:9, que ele estava na ilha de Pátimo, ilha chamada Pátimos. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha 30 anos de idade, jovem. E quando ele começa a relatar Apocalipse, a escrever, ele tinha 82 anos, 92 anos. Portanto, João, para escrever Apocalipse, foi preparado durante 60 anos. Nós achamos que quando recebemos uma promessa, de imediato ela acontece. Não. Tudo quanto Deus vai fazer na tua vida e na minha, Ele vai nos preparar. Se Ele não nos preparar, nós nunca valorizamos nada do que Deus nos dá. Você já viu um pai que dá um carro de presente ao filho? O filho sai e bate o carro. Aí ele chega para o pai, como é que ele fala, pai? Pai, eu bati o carro. O pai fala, não se preocupe, filho, amanhã você compra outro. Ele vai bater o outro também, porque ele não terá responsabilidade de arcar com as consequências da primeira batida. Mas se o pai disser para ele, agora se vira, ninguém mandou você andar, comandou, pague você o conserto, se tiver, e se não tiver, trabalhe e ganhe dinheiro para comprar o segundo. O filho vai valorizar o que tem, ele vai dar valor. Assim Deus faz conosco. Para você ser um instrumento nas mãos de Deus, honrado, reconhecido, com autoridade, é exatamente o que precisa, esse espaço de tempo entre o início e o cumprimento. João tinha sido trabalhado pelo Senhor, eu não vou me ater à vida dele hoje, mas 60 anos, esse é o apóstolo do amor, precisou ser talhado, precisou ser podado, precisou ser manipulado pelo Senhor. Porque ele ia agora ver algo que, se ele não tivesse sido mudado, ele não suportaria. Ele está agora numa visão, dentro dessa ilha, cheia de deuses, em que era levado para ela prisioneiros. E João foi para lá, acompanhado pelos guardas que o levavam. Os guardas não pisavam no terreno de Pátimos, porque era uma ilha maldita. Os guardas paravam o barco antes e mandavam os prisioneiros irem. Tal a opressão daquele lugar. Quando Deus quer trabalhar a minha vida,
E eu espero que Ele me coloque no lugar que me satisfaça, que me alegre. Mas muitas vezes Ele te leva para um lugar que você não vai gostar nada. Hoje pela manhã estavam ministrando sobre Paulo. Paulo, quando ele tem o encontro com Cristo na estrada de Damasco, a primeira atitude do Senhor foi pegar este homem e levar para o deserto da Arábia durante 3 anos e meio. Eu quero lhe dizer que Deus tem a faculdade dele, a universidade dele. Eu creio que o nome que poderíamos dar é Universidade Espiritual do Deserto. Porque é ali que Deus trabalha a minha vida. Porque ali eu estou a sós com Ele. E o primeiro objetivo do Filho de Deus é conhecer o Pai na intimidade. E quando eu tenho muitos do meu lado, me atrapalham. Então Deus particulariza a intimidade com você, para que você o conheça. Todos os hinos que louvamos hoje falou do que? Da particularidade com Deus. Dessa intimidade, que muitas vezes eu preciso ficar a sós com Ele, que o Arthur tanto disse no último cântico. Presta atenção na letra. João, depois de 60 anos, chega nesse lugar. E a primeira mudança que esses 60 anos exerceu na vida dele foi a visão espiritual. Por que eu te digo isto? 3 anos e meio ele caminhou com Cristo. Mas a visão que João tinha de Cristo era a visão de Isaías 53. Homem de dores, experimentado, foi levado para o matadouro como ovelha muda. Era a visão de um Cristo sofredor. E agora ele está na ilha de Patmos, e aquela visão que ele tem, ele ouve uma voz a chamá-lo, e ele diz assim: e ao ouvir a voz eu virei para ver quem falava comigo. E ele não tem a visão daquele Cristo que ele conhecia antes da cruz, antes da ressurreição. Ele olha e vê alguém de cabelos brancos, olhos como chamas de fogo, pés formado numa fornalha, revestido da couraça da justiça, cinto de ouro, olhar como chamas de fogo. E quando ele olha, a palavra diz que ele caiu como morto. Ele ainda não tinha essa visão do Senhor. Eu queria lhe entusiasmar. Se você tem a promessa, ela já é tua, após a preparação para recebê-la. Senão você não vai valorizar. Então o Senhor começa a trabalhar na vida deste homem. E se ele não tivesse sido mudado, quando ele virou para ver o Senhor, ele morreria. Porque ninguém viu o Senhor e permaneceu vivo. E agora ele vai ser um instrumento. No capítulo 2, capítulo 3, de escrever carta às 7 igrejas da Ásia. Preste bem atenção, ainda aqui embaixo.
E antes dele escrever, que ele tem essa visão desse ser, desse Jesus, num corpo glorificado, num cenário puramente espiritual. Ele diz, e ele olha para o Senhor, e ele vê o Senhor no meio de 7 castiçais e 7 estrelas nas suas mãos. E ele começa dizendo que os 7 castiçais são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são anjos da igreja. E ele agora vai escrever o que o Espírito de Deus, através da presença de Jesus Cristo, naquele lugar difícil, terrível, estava com ele. Escreve, João, a igreja de Éfeso. Escreve, João, a igreja de Sardes. Escreve, João, a igreja de Pérgamo, de Esmirna, de Tiatira, de Filadélfia. Escreve, João, a igreja de Laodiceia. E ele vai escrevendo carta por carta. Até que, quando ele termina a visão espiritual terrena, ele ouve alguém dizer assim para ele: agora, sobe aqui. Se você está passando por lutas, é o grande preparo para subir. Você entendeu? Hoje pela manhã eu dizia que o Evangelho é o poder para reduzir o homem, o ser humano, a um nada. E depois de reduzi-lo a nada, o Senhor tem prazer de dar tudo. Porque enquanto eu tenho meu nariz empinado, Deus não tem liberdade de agir na minha vida. Porque quando ele fala do Senhor, que o Senhor foi introduzido nesse mundo, e ele não tinha como filho do homem aonde reclinar a sua cabeça. Hoje, resultado de intimidade com Deus é uma prosperidade aonde os homens, líderes, estão se enriquecendo. Jesus não tem aonde repousar. João escuta uma voz como de trombeta: sobe aqui. E ele diz que ele olha e vê uma porta aberta no céu. Mas ele tem uma visão que ela começa a ser, também disse pela manhã, entre Velho Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento é latente no Velho Testamento, e o Velho Testamento é patente no Novo Testamento. O velho, muitos não enxergam, mas o novo, muitos não enxergam no velho, mas o velho, muitos enxergam no novo. Essa é a diferença de latente e patente. Jacó teve a mesma visão que João teve. Vem comigo no livro de Gênesis.
no capítulo 28. A partir do verso 10. Eu vou correr. Diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Jacó, cansado, tem uma visão. E ele tem uma visão de uma escada que saía do chão e atingia o céu. E lá na ponta da escada estava o Senhor. Será que tem alguma coisa diferente para nós? Querido, põe João 1,51, por favor. Vamos ver o que é que Deus tem para nós. João 1,51, leiam comigo, por favor. E disse-lhe: agora, Jacó tem a visão da escada, os anjos subiam e desciam, e agora o apóstolo relata o quê? Que os anjos vão subir e descerem sobre. Agora, o objeto de transporte foi manifestado. Quando o Senhor disse: sobe aqui, como é que ele subiu? Senão por Cristo, que é a escada que Deus tem colocado, implantado na igreja, porque a finalidade da igreja é revelar a escada e a porta aberta. A igreja não tem que estar, meus irmãos, trazendo meios de prosperidade, não. A igreja precisa mostrar o caminho para a vida eterna, e que a porta continua aberta. E o Senhor está dizendo, como disse para João lá em Pátimos, Ele está dizendo para você e para mim: sobe aqui. Sobe aqui. Mas como que nós vamos subir na condição em que nós estamos hoje? Por isso as promessas que Deus dá e já prepara o tempo, nos preparando para receber. Porque quando o Senhor chegar para você e dizer assim: sobe aqui, você já sabe onde vai pôr o teu pé, degrau por degrau. Vai subindo sobre o Filho do Homem, até chegar no topo da escada, em que alguém vai te dizer: eu sou o teu Senhor. Eu sou o Senhor do teu pai, Abraão. Sou o Senhor de Isaque. Sou o teu Senhor. Venha, venha, bendito do meu Pai. Venha possuir o reino que está preparado para você antes que o mundo existisse. Entenda isso, meus amados. São figuras em que me dão a condição, através do revelar do Espírito de Deus, que eu tenho que ser preparado para, como herdeiro de uma promessa, eu tenho que ser preparado para poder viver lá. Não troque o preparo de Deus por nada.
Para quem está difícil a caminhada aí? Você pode ser honesto, não? Levante a mão bem alto. Para quem está tendo uma caminhada difícil? Tá? Eu também. O que me dá esperança é que eu descanso na presença da escada. Eu me deito ao pé da escada, porque nós vamos subir degrau por degrau. Eu não sei que degrau você está, mas em nome de Jesus nessa noite, coloque o teu pé pelo menos no primeiro, porque a hora que o teu pé tocar no primeiro degrau, ele vai querer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, e no sétimo tem alguém. Deixa Deus te preparar. A ilha de Patmos não é algo agradável, não, é terrível, mas é o lugar que Deus está escolhendo para trabalhar a tua vida. Você é soberbo, muitas vezes você não tem domínio próprio, não é temperante, não é manso, você vive irritado, você vive explodindo, você vive em discórdia, nada está bom para você. Ei, deixa Deus te preparar, porque desta forma não podemos herdar o que está sendo prometido para nós. Note, há momentos que nós, nessa luta nossa, nós só olhamos o defeito de outros. Eu nunca paro para olhar o meu. Eu queria te dar um conselho, falei hoje também de manhã. Vai na frente do espelho, mira você e fala assim: ô encrenca, ô insignificante, muda, deixa Deus te mudar, deixa Deus te preparar. As lutas é o preparo para você subir os degraus. Cada degrau é uma intensidade de preparo. Sobe aqui. Você só vai compreender isso com uma visão espiritual. Só. Porque tudo vem de lá. Tiago 17 diz que toda dádiva do Senhor desce do Pai das luzes. E eu quero ler, inclusive, uma passagem do Velho Testamento, em Jó. Capítulo 28. Para eu entender o que eu estou ouvindo nessa noite, eu preciso receber algo de cima. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, dizendo assim: quem dizem os homens que eu sou? Há um João Batista, outro Jeremias, outro um dos profetas, Elias, outro um dos profetas, mas e você? Quem você diz que eu sou? Pedro levanta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o que o Senhor diz? Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Vem de cima. Olha o que eu preciso ter, olha o que Jó profetiza para nós, a partir do verso número 12. Mas onde se achará a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Acharam aí? Ué, cada pergunta que eu faço. Vai a seguir. O homem não lhe conhece o valor. Por que essa sabedoria e essa inteligência não é conhecida do homem? Por quê? Leiam.
O que nós precisamos para conhecer o Senhor não é de baixo, é de cima. Por isso que eu preciso subir a escada, porque é do alto que vem o meu livramento. Não é isso que o salmista diz? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de quem está no topo da escada. Vamos para frente. O abismo diz que a sabedoria e a inteligência não está nele, e o mar também diz, não está comigo também, vai. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Não há valor que se compare à sabedoria e à inteligência que vem de cima. Quando você não consegue realizar o que Deus quer, está te faltando isto. Vamos. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Não há o que pague a sabedoria que vem de Deus. Vai. Com ela se não pode comparar ouro ou cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. O que vem de cima, sabedoria e inteligência, não tem nesta terra o que você possa usar para adquiri-la. Mas há uma postura. Vamos para frente. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a aquisição de rubis. Quem olha assim e fala, nossa mãe, tá. Pega todas essas pedras preciosas, põe na tua frente. Você já foi comprar um anel, um brinco, uma joia dessas pedras legítimas? Você fala assim, eu não tenho capacidade financeira para comprar. Aí você vai e compra uma bijuteria para enganar todo mundo. Aí bota aquela turquesa, né? Aquele colar de... A vermelha qual que é? É rubi, não é? Aquele colar, todo mundo olha e fala, nossa, não, está chique. Vai vender, não vale nada, porque é tudo falso. Mas o Senhor está dizendo que a sabedoria e a inteligência, não há nada nesta terra de verdadeiro que possa comprá-las ou adquiri-las. Não há. Vamos. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Vai. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Vai. Porque está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta às aves do céu. Vai. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos o quê? Vai. Deus entende o seu caminho, Ele sabe o seu lugar. Vai. Porque Ele vê as extremidades da terra, vê tudo que há debaixo dos céus. Vai. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, vai. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para os relâmpagos, os trovões. Eu vou parar aqui, senão nós vamos ficar muito tempo. Deus conhece tudo. Se você quer ter a visão real, inteligente e sábia de chegar à presença de Deus, descanse aos pés dele e comece a subir a escada. Porque tudo que ele tem vem de cima. Tudo. Deixa Deus te preparar. Jacó, quando teve essa visão, ele diz a palavra que ele pegou uma pedra e colocou como travesseiro. Eu lhe pergunto, quem é que vai dormir com uma pedra de travesseiro? Sabe o que o Senhor está dizendo? Não é o teu conforto que vai me fazer te revelar. Não, é quando você aceita a situação que eu permito, aí sim, na alegria do teu coração, eu tenho o prazer de te dar tudo que eu tenho.
Deixa Deus trabalhar a tua vida. Sobe aqui. Você só vai subir a hora que o Senhor completar a obra aqui embaixo, de transformação. Porque a nossa cabeça nos complica, os nossos sentimentos nos destroem. O maior inimigo das nossas vidas é o que está aqui dentro. Eu quero com isso te dizer uma coisa. Você tem promessas? Deixa Deus te preparar para recebê-las. Não reclame. Nunca diga por que eu tenho que passar por tudo isso. Por quê? Feche os teus olhos. Eu não estou te falando algo porque costumo falar. Quero que nesse momento você memorize essa escada. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém. Se você estiver distante dessa escada e almejar o reino de Deus na tua vida, você não vai conseguir. O transporte dessa terra para o reino dos céus é essa escada. Por isso os anjos desciam, subiam, desciam, subiam. Subiam, desciam. Por ela. Qual é a visão que você tem de Jesus Cristo? Será que é uma visão tradicional? Quando você vai orar, aonde a tua mente está presa? Quando você vai orar, muitas vezes os teus pensamentos saem, e o que você fala é algo tradicional, mas qual é a visão quando você está orando, que você diz assim: meu Pai, meu Senhor, como é que você o enxerga? Que Deus possa te abençoar nessa noite de uma maneira especial. Que a bendita graça do Senhor e o colírio de Cristo seja pingado nos teus olhos nessa noite, e você enxergue quem é o teu Senhor. Suba nessa escada. No topo dela, Deus te espera. O que Ele está permitindo é um momento de difícil entendimento, mas é o teu preparo. Logo você vai ouvir: sobe aqui, sobe aqui. Vamos ter um momento de intimidade, eu e você. Vamos ficar em pé.
há uma outra promessa que diz que mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Mais um pouco. Nunca se esqueça que Jesus está às portas. Ele vai voltar. Jesus vem te buscar. E Ele fala: sobe por mim. Sobe por mim. Porque você vai ao Pai. Meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Sobe. Hoje a nossa cabeça se preocupa com tantas coisas. E você esquece do que Deus já fez por você, da onde Deus te tirou. E te tirou porque tem um projeto na tua vida. Não lance fora. Pai, eu quero te agradecer. Porque o que tu queres da tua igreja é que a tua igreja revele a escada e a porta. E a mesma escada diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens. Senhor, ajuda-nos, revela-nos o caminho em que devemos andar e como devemos andar, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Prepara-nos, Senhor, para termos esse momento de segurança, de esperança, de certeza, em que nos levará a dizer com toda segurança: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Prepara o teu povo, prepara-nos, Senhor. Preserva-nos neste mundo terrível. Ainda que vivendo no meio de tantas calamidades, preserva-nos, Senhor. Assim como tu preservaste Jó em Pátimos, preserva-nos também e leva-nos a enxergar as riquezas da sabedoria e da inteligência que vem do alto. Te agradeço pela tua palavra e levanto a minha mão para abençoar o teu povo. Que o Senhor ilumine os olhos do teu entendimento. Que o colírio do Senhor possa tirar as escamas dos teus olhos. E cada um de nós tenhamos a liberdade, a segurança e a alegria de ver. Essa escada é estreita, o caminho é estreito. A porta é estreita. Mas benditos são os que sobem por ela. Ajuda-nos a sermos abraçados por ti. Eu peço isto no nome de Jesus sobre todo o teu povo. E este povo, compreendendo a tua palavra, com alegria todos dizem amém. Amém, amados, amém. Vamos louvar encerrando o culto dessa noite.